Olá a todos, o meu nome é Camila, eu sou oncologista e atuo aqui no CRON. O câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres brasileiras. Ao longo do ano de 2024, estima-se que cerca de 74 mil mulheres diagnosticarão a doença. E esse número vem crescendo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, as estimativas é que cerca de 300 mil mulheres diagnostiquem a doença a cada ano. Diferentemente do que acontece com o câncer de pulmão, em que a gente tem o tabagismo como o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença, o câncer de mama nós não conseguimos elencar um único fator de risco e nós sabemos que ele, na grande maioria das vezes, é multifatorial. Entre os fatores de risco, quanto maior a idade, maior é o risco de desenvolvimento do câncer de mama. Ele é raro de acontecer em mulheres antes dos 35 anos de idade. Infelizmente, a gente vê que esse número ele vem aumentando gradativamente. Na grande maioria das vezes em que nós temos o diagnóstico de câncer de mama em mulheres mais jovens, eles tendem a se comportar com biologias mais agressivas e inúmeras vezes em tumores que são mais avançados no momento do diagnóstico. O excesso de peso e a obesidade também são fatores de risco, especialmente naquelas mulheres que já pararam de menstruar, ou seja, nas mulheres pós-menopáusicas. Mulheres que tiveram gestações tardias ou aquelas mulheres que nunca engravidaram também, esses dois são fatores de risco para o desenvolvimento da doença. O consumo de álcool também é um fator de risco e esse consumo ele é linear. Não existe uma dose segura ou recomendada, ou seja, quanto maior o consumo, maior o risco para o desenvolvimento da doença. Do mesmo modo, o tabagismo. Tá? História de radioterapia no passado, especialmente pacientes que foram submetidas à radioterapia mediastinal, que tiveram diagnósticos no passado, por exemplo, de linfomas. Atualmente, esses tratamentos não são tão utilizados na prática, mas pacientes irradiadas têm um risco adicional para o desenvolvimento da doença também. A maior parte dos estudos também sugere que mulheres que fazem terapia de reposição hormonal, especialmente composições com estrogênio e progesterona, aumentam o risco para o desenvolvimento do câncer de mama e esse risco ele é muito significativo de acordo com o tempo em que eu faço a terapia de reposição hormonal. E existem alguns fatores que podem reduzir o risco. O que a gente pode fazer na nossa prática para reduzir o risco de desenvolvimento da doença? Especialmente os nossos hábitos de vida e fatores ambientais, que são fatores comportamentais. Então, atividade física reduz o risco de desenvolvimento de câncer de mama. A dieta mediterrânea reduz o risco também, tá? O câncer de mama, ele também guarda muita relação com fatores genéticos. Alguns genes, quando eles estão mutados, eles vão conferir um maior risco para o desenvolvimento da doença. Entre os principais genes que a gente já tem conhecimento em que aumentam o risco para o desenvolvimento do câncer de mama, estão o gene do BRCA1, BRCA2 e PALB2, tá? Especialmente os genes do BRCA, quando eles estão mutados, eles têm uma relação de cerca de 70% a 75% de chance de desenvolver câncer de mama até os 80 anos de idade. Câncer de ovário da mesma forma, especialmente BRCA1, o risco de desenvolvimento de câncer de ovário é na ordem de 40% a 45%. E o conhecimento dessas mutações se faz necessário e hoje em dia a gente busca inúmeros testes para sequenciamento genético, porque isso causa grande impacto tanto para as mulheres que já tiveram o diagnóstico de câncer de mama, na busca de novas opções terapêuticas,
cirurgias redutoras de risco, quanto para os seus familiares, em que a gente pode fazer um acompanhamento diferenciado, personalizado e buscar evitar com que essa mulher tenha essa chance de desenvolver a doença ao longo da vida que é tão alta.